Conforme o artigo 75 do Regimento Interno, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos, em especial aos colegas vereadores, assessora jurídica Betânia, vice-prefeito Roberto, nossa querida Rafaela, que está aí nos auxiliando na sessão de hoje, ao presidente da Braspol, Alcides Zoraski, e a todos que acompanham de forma presencial ou pela transmissão ao vivo no Facebook. A aprovação da ata da última sessão, então, como primeiro ato, vamos passar para análise e votação da ata da sessão ordinária número 1636, do dia 8 de fevereiro de 2023. Há alguma objeção à ata? Não havendo nenhum comentário, coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Ata número 1636, aprovada por unanimidade de votos. Como segundo momento da nossa sessão, vamos à leitura dos comunicados. Por isso, peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei número 1619, de 2023. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vice-prefeito Roberto, assessora jurídica Betânia, Rafaela, que está aí nos auxiliando, Alcides, presidente da Braspol, e quem nos acompanha em casa através das redes sociais. Exposição de motivos. Senhora presidente, senhores vereadores, saudamos os nobres membros da Colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1619/2023, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$ 58.000. Os referidos créditos adicionais são as chamadas autorizações de despesas que não foram computadas ou que se tornaram insuficientemente dotadas na lei orçamentária vigente. No presente caso, os créditos adicionais classificam-se em especiais, pois são destinados às despesas para os quais não há dotação orçamentária específica. Desta maneira, encaminha-se o presente projeto de lei a fim de que seja alterada a lei orçamentária vigente, tornando-se legal a abertura de créditos adicionais especiais e por conseguinte, a destinação de despesa, neste caso, saldo remanescente de um recurso federal recebido no ano de 2022 para a aquisição de equipamentos relacionados à prestação dos serviços de saúde. Assim sendo, submete-se ao mencionado projeto de lei à elevada apreciação dos vossas excelências, solicitando sua decorrente aprovação. Douglas Fávaro Pazuco, prefeito municipal de Nova Roma do Sul. Obrigada, vereador Márcio. Também peço para que faça a leitura do projeto de lei número 1620 de 2023. Projeto de lei. Exposição de motivos. Senhora presidente, senhores vereadores, saudamos os nobres membros da Colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1620 de 2023, que promove alterações no artigo 4º da Lei Municipal número 1227 de 2013, que cria e regulamenta o CMTUR para alterar o período do mandato dos membros integrantes e altera a representação da entidade civil. As alterações ora proposta visam o melhor andamento e funcionamento dos trabalhos do Conselho Municipal de Turismo e retifica o período de mandato dos membros conselheiros, diminuindo de 4 para 2 anos, permitindo uma recondução do mandato. Tal iniciativa se dá seguindo a orientação dos órgãos de controle externo, que são contrárias a um período de mandato maior do que 2 anos. Por fim, registre-se tais alterações não contrariam os demais dispositivos da lei. Aproveitando a ocasião para cumprimentá-los e colocarmos-nos à disposição desta Casa Legislativa para quaisquer esclarecimentos que porventura se façam necessários. Assim sendo, submete-se o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de vossas excelências, solicitando sua decorrente aprovação. Douglas Fávaro Pazuco, prefeito municipal de Nova Roma do Sul. Obrigada, vereador Márcio. Agora peço ao segundo secretário para que faça a leitura da moção de repúdio número 1 de 2023. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a senhora presidente, os demais colegas vereadores, assessora jurídica Betânia, Rafaela, vice-prefeito Roberto, seu Alcides, e quem nos acompanha em casa. Moção de repúdio número 1 de 2023. Justificativa.
O decreto número 11.366, de 1º de janeiro de 2023, exorbita o poder regulamentar atribuído ao Poder Executivo. O decreto fere diversos dispositivos constitucionais, em especial o artigo 170 e o artigo 217 da Constituição Federal, constituindo nítido cerceamento da liberdade econômica, impactando diretamente na atividade econômica legal desempenhada por cerca de 3,7 milhões de pessoas no país, entre comerciantes, instrutores, fabricantes, além de toda uma rede de serviços derivados que geram em arrecadação aproximadamente 4,7% do PIB nacional. Cerceia expressamente a atividade de desporto legalmente constituída, como sendo de dever do Estado em fomentar práticas esportivas formais e não formais, impactando diretamente cerca de 1 milhão de atletas, devidamente cadastrados conforme exigências legais previstas. Não bastasse isso, o referido decreto fere diretamente a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que autoriza a aquisição de armas de fogo pela população civil, desde que cumpridas as exigências legais, violando também o referendo popular de 23 de outubro de 2005, quando 63,94% dos brasileiros votaram por manter o livre direito ao comércio de armas e munições de forma legal no Brasil. Se mantido o decreto 11.366 de 2023, será o fim do tiro esportivo no Brasil, esporte que justamente trouxe ao Brasil a primeira medalha em Jogos Olímpicos. Tal fato ocorreu nas Olimpíadas da Antuérpia em 1920, onde o atleta Afrânio Antônio da Costa conquistou a medalha de prata no tiro esportivo com pistola. Por demais, dentre as disposições, algumas colocam em xeque as atividades de controle de fauna exótica invasora, previsto no artigo 225 da Constituição Federal. Isto para não dizer na afronta ao artigo 5º, 2º da Constituição Federal, ao abrigar o registro de armas em órgãos incompetentes, confrontando os dispositivos da Lei 10.826 de 2003 e a hierarquia das normas. Diante deste quadro, rogamos aos ilustres parlamentares que votem favoravelmente a moção de repúdio do decreto número 11.366 de 2023, ora apresentado considerado as razões anteriores propostas. Nova Roma do Sul, 13 de fevereiro de 2023. Obrigada, vereador Tiago. Agora eu peço ao presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário para que faça a leitura do parecer da comissão sobre o julgamento da conta do exercício financeiro de 2020 do Poder Executivo. Boa noite a todos os colegas, boa noite à equipe administrativa da Câmara, o Roberto Panassolo, vice-prefeito municipal, Alcides, presidente da Braspol, e todos que se fazem presentes assistindo na internet, ao vereador suplente Rutinês, que também chega na casa. Parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Julgamento de contas do exercício financeiro de 2020. Relatório. O presente parecer vem atender ao disposto do artigo 177 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, que trata o julgamento das contas referente ao processo acima citado, oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, dos administradores Douglas Fávio Pazuc e Roberto Panassolo, correspondentes ao exercício de 2020. Verifica-se que o Tribunal de Contas do Estado, observando o balanço geral da administração municipal e demais documentos que integram o referido processo de contas do governo, conclui pela existência de falhas formais que não prejudicam o erário e outras de controle interno que não comprometem as contas anuais. Desta forma, conforme consta no parecer número 21.527, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, referente ao processo número 0007302-0025, decidiram por unanimidade pela emissão do parecer favorável, com ressalvas à aprovação das contas dos administradores acima citados. Conclusão. Assim consideramos os argumentos acima e em conformidade com o parecer número 21.527, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, exarado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul,
a esta comissão. Por intermédio de seus membros, indicam a aprovação das contas dos administradores do Executivo Municipal correspondentes ao exercício financeiro de 2020, razão pela qual segue em anexo a minuta do projeto de decreto legislativo que será submetido ao plenário. Nova Arma do Sul, 13 de fevereiro de 2023. Tiago Paza, presidente, Tiago Bet, membro, e José Luiz Cumim, membro. Obrigada, vereador Tiago. Aproveito para cumprimentar o vereador suplente Rutinês, que acaba de chegar na casa, e assim passamos para a tribuna livre, que não tem ninguém inscrito, e vamos para o grande expediente. Conforme a ordem, convido agora o vereador Márcio Carminati para utilizar a palavra. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a presidente Luísa, demais vereadores, a doutora Betânia, a vice Roberto, demais presentes e o público que nos acompanha. Hoje eu queria só falar de uma coisa ali que a suspensão de 9 linhas de crédito para principalmente o pequeno e médio agricultor. Essas que foram suspensas atendem a uma grande maioria da cultura familiar, como o custeio, linhas do Pronaf, como Pronaf Investimento, Pronaf Máquinas, Proirriga, que é a financiar projetos de irrigação também. Com essa seca que nós estamos passando, cancelar esse projeto é meio complicado. No ano passado, de julho a janeiro, foram investidos 136 bilhões para o custeio e 60 bilhões para o Pronaf Investimento. O agricultor precisa, por demais, dessas linhas de financiamento para produzir a safra, visando que o custo da produção ficou alto, insumos, sementes, essas coisas, e sem o custeio é difícil. Muita gente não consegue produzir sem essa linha de custeio. E a desculpa sempre é a falta de dinheiro. Enquanto isso, eles aumentam o salário deles e nem ontem aumentaram o auxílio moradia, auxílio viagem, e nós sempre esperando o agricultor, né, que está sustentando o país, bem dizer. E eles querendo financiar obras fora do país. Acho que teria que olhar mais para o nosso país, para os agricultores que estão sustentando por enquanto esse país. Obrigado. Obrigada, vereador Márcio. Conforme a ordem, então, nesse momento, o vereador Marcelo Panassolo. Cumprimento, senhorita presidente, Luísa, aos membros da mesa, colegas vereadores, o Alcides, o Tinês, o pessoal que está ali, o Beto, a Betânia, a Rafaela e os que nos assistem pelas redes sociais. Iniciamos o ano, senhorita presidente e colegas vereadores, um ano que é um desafio para todos nós, porque a Câmara de Vereadores sempre tem o seu trabalho a aprovar, diferente de outros órgãos, onde o trabalho aparece porque existe a obra, existe o benefício. A Câmara de Vereadores ela tem uma dificuldade maior de demonstrar seu serviço porque é um poder que é fiscalizador na sua essência, é legislador na sua maioria e também ele propõe através de algum ofício encaminhado ao Executivo, melhorias. Então eu queria desejar, e eu não fiz isso na semana passada, porque já tinha alguns colegas que iam ocupar a tribuna. Então isso eu vou ocupar hoje, porque eu acho que a gente tem, assim, a oportunidade este ano de fazer um bom trabalho na Câmara de Vereadores. Já foi falado aqui, a Câmara de Vereadores, nessa legislatura, eu acredito que ela agregou bastante e, acima de tudo, no respeito. Eu acho que hoje a gente não discute mais as coisas, a gente conversa sobre elas, discute no sentido apenas de tentar trazer para o município coisas melhores e coisas que possam ajudar a propor
melhorias para a nossa população, que na verdade, quando nós nos elegemos, foi aquilo que todos devem ter procurado para fazer isso. E nós temos um ano ímpar, né? Porque o orçamento da prefeitura para esse ano, ela vai passar de 40 milhões. Se nós formos somar tudo que foi aprovado pela Câmara aqui e a previsão. Já vimos ali agora, na prestação de contas, que chegou a 37 milhões no ano de 2023. E é um orçamento para um município que nem o nosso, temos que convir que dá para fazer um belo trabalho, dá para fazer muita coisa, e assim eu acho que nós vamos conseguir fazer, junto com o Poder Executivo, auxiliando na aprovação de projetos que sejam verdadeiramente a favor da nossa população. Eu espero que, como nós temos o respeito, e sei que isso existe do Poder Executivo, que alguns pedidos que a gente encaminha sejam atendidos. Eu tenho 2 lá que gostaria que fossem revisados de repente. Um é um calçamento aqui de cima do campo e outros são apenas 4 lâmpadas ali em Nova Treviso. Eu gostaria que o Poder Executivo verificasse essa situação e pudesse atender o pedido desse vereador, sem olhar quem está fazendo, mas olhar sim o que está sendo pedido. Então aqui é apenas uma demanda que a gente coloca para um bom trabalho de todos nós durante o ano de 2023. Quero dizer também que a bancada do PMDB já está em busca de verbas federais. Nós estamos mantendo contato com os nossos deputados, mas não podemos prometer que agora, de cara assim, a gente consiga, porque houve uma troca de governo, né? E essa mudança de governo, ela também trouxe algumas mudanças no modelo de concepção de verbas e emendas à União. Então, assim, nós estamos pedindo, estamos correndo atrás, aquilo que nós conseguirmos, nós vamos trazer com certeza, porque nós também queremos beneficiar e cobrar, né? Apesar que eu, quando voto num deputado, não voto nele apenas por conseguir as emendas. Voto nos princípios que ele tem de análise dos projetos que passam pelo Congresso Federal e que muitas vezes podem mudar a vida de todos nós. São projetos de leis importantes que passam lá e elas precisam ser analisadas como reformas administrativas, reforma da Previdência e outras que precisariam ser feitas e que eles não fazem, né? Então a gente fica cobrando dos deputados também essa coerência no sentido do seu voto quando tiverem projetos lá na Câmara dos Deputados. Mas a gente corre atrás, o vereador Adi, o vereador Márcio e o vereador Tiago sabem que nós estamos constantemente entrando em contato com os nossos deputados federais, encaminhamos um ofício agora esses dias. Com os deputados estaduais é um pouquinho mais complicado, porque eles não têm essa possibilidade de verbas, né? Apesar que o ano passado, ou no outro, eu acho que foi o ano passado, que foi conseguido 50 mil para a saúde do Búrigo, se eu não estou enganado. Então, assim, dentro da demanda que eles podem nos ajudar, também eles têm feito. Eu queria de público aqui agradecer ao secretário de Obras de Farroupilha, o popular conhecido por Gasolina, Arielson Arcego, porque no final de semana eu passei ali na 448 e tinha uma estrada caída por lado de lá da ponte, trancando e dificultando a passagem de todos que iam por ali. Mandei um WhatsApp para ele no sábado à tarde, ele me retornou no domingo de manhã que estava mandando uma máquina para ser tirada aquela árvore e assim facilitar o tráfego daquela 448. A gente sabe que é uma estrada que, a gente já falou aqui, eu não vou ser repetitivo, ela traz uma certa dificuldade, não é uma estrada muito larga, e ainda quando fica com uma metade dela trancado, fica ainda pior. Então eu fico aqui só para finalizar, senhor presidente, eu fico aqui de público agradecimento ao Arcego que nos ajudou nessa questão. Obrigado. Obrigada, vereador Marcelo. Então, só tendo esses 2 vereadores inscritos, né? Não tendo mais nenhum, partimos para a ordem do dia. Por isso, eu peço ao primeiro secretário para que leia a súmula do projeto número 1619. Projeto de Lei Municipal número 1619/2023 autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$ 58 mil. Passo agora a palavra ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador José Luiz Comim, para fazer a leitura do parecer. Cumprimento a presidente Luísa, colegas vereadores. Hoje, a Rafaela, vice-prefeito Roberto,
nossa assessora jurídica Betânia, vereador suplente Rutinês, presidente da Braspol, Cida Juraski, João Pedro Fávaro, aqui presente na Câmara também, e quem nos acompanha em casa. Parecer do projeto de lei número 1619 de 2023. Compete a esta comissão manifestar-se sobre a constitucionalidade e legalidade do projeto conforme o artigo 41, inciso 1º, alienar B do regimento interno. O município detém plena competência para legislar a respeito nos termos dos artigos 30, inciso 1º da Constituição Federal, do artigo 18, caput da Lei Orgânica do nosso município. A matéria exclusiva do prefeito municipal, a lei exige a prévia autorização legislativa para a abertura de créditos pretendidos conforme o disposto no artigo 167 do inciso 5º da Constituição Federal /88. De acordo com a Lei Federal número 4.320/64, em seus artigos 41 e artigo 43, dispõe que os créditos adicionais especiais são destinados às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, e para sua abertura depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer as despesas, que será precedida de exposições justificativas. Desta forma, sob o ponto de vista de legalidade, nada obsta que o crédito adicional proposto no artigo 1º seja viabilizado pela dotação indicada no artigo 2º do presente projeto de lei. No mais, está sendo apontada a fonte de recursos para a abertura do crédito adicional e sua devida comprovação e disponibilidade dos recursos. Constata-se que o presente projeto atende plenamente os ditames legais e constitucionais, bem como as justificativas que fundamentam a questão quanto à forma de elaboração do projeto de lei, encontra-se elaborado dentro da legislação aplicável à matéria. A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou e opinou de forma unânime pela aprovação do projeto de lei número 1619 de 2023 sob a ótica de constitucionalidade, juridicidade e correta técnica legislativa. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 13 de fevereiro de 2023, José Luiz Comim, presidente, Jaime e Marcelo, membros. Obrigada, vereador José. Nesse momento está com a palavra o presidente da Comissão de Fiscalização, Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, vereador Tiago Paza. Obrigado, vereadora Luísa. O relator desse projeto será o vereador Tiago Bete. Obrigado, Tiago. Parecer 9/2023. Matéria: Projeto de Lei 1619/2023. Análise. Este projeto é para tornar legal a abertura de créditos adicionais especiais e, por conseguinte, a destinação de despesas, neste caso, saldo remanescente de um recurso recebido no ano passado para a aquisição de equipamentos relacionados à prestação de serviços na saúde. Conclusão. A Comissão de Fiscalização, Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou o parecer e se opinou unanimemente pela aprovação do parecer do projeto. Projeto de lei sob a ótica de responsabilidade de planejamento e gestão, podendo seguir seu curso regimental. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 13 de fevereiro de 2023. Presidente Tiago Paza, membros José Comim e Tiago Beto. Muito obrigada, vereador Tiago. Coloco agora o projeto em discussão. Alguém gostaria de comentar o projeto? Não havendo nenhum comentário, então fazendo um para encaminhamento. Esse é um recurso de emenda parlamentar do deputado Heitor Schuch, no valor total de R$100 mil. Então, com essa emenda já foi adquirida uma geladeira para vacinas e também móveis para a central de exames. Então, passamos agora para a votação do projeto de lei número 1619. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto de lei número 1619, aprovado por unanimidade de votos. Passo agora ao primeiro secretário para que ele leia a súmula do projeto número 1620. Projeto de Lei Municipal número 1620/2023. Promove alterações no artigo 4º da Lei Municipal número 1227/2013,
que cria e regulamenta o Conselho Municipal de Turismo para alterar o período do mandato dos membros integrantes e altera a representação de entidade civil. Obrigada, vereador Márcio. Passo agora a palavra ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador José Luiz Comim. Parecer do projeto de lei número 1620 de 2023. Promove a alteração do artigo 4 da Lei Municipal número 1227 de 2003, que cria e regulamenta o Conselho Municipal de Turismo, para alterar o período de mandato dos membros integrantes e alterar as representações de entidade civil. Compete a esta comissão manifestar-se sobre a constitucionalidade e legalidade do projeto, conforme o artigo 41, inciso 1º, alienar B do regimento interno. O município detém plena competência para legislar a respeito do termo dos artigos 30, inciso 1º da Constituição Federal e no artigo 18, caput da Lei Orgânica do nosso município. A matéria versa sobre a competência do município em face de interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, / 88, como vejamos. Artigo 30. Compete aos municípios. Inciso 1º. Legislar sobre os assuntos de interesse local, assim como também está recepcionada na Lei Orgânica Municipal em seu artigo 18, 1º e 2º. Artigo 18. Ao município compete, ressalvada a competência dos estados, promover tudo quanto diga respeito aos assuntos de interesse local, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições: organizar-se juridicamente, expedir leis, atos de medidas de seus exclusivos interesses. Quanto à forma de elaboração do projeto de lei, encontra-se elaborado dentro da legislação aplicável à matéria, cabendo somente arrumar a palavra proposta para propostas da exposição de motivo, localizada no parágrafo 2º. A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou e opinou de forma unânime pela aprovação do projeto de lei número 1620 de 2023, sob a ótica de constitucionalidade, juridicidade e correta técnica legislativa. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 13 de fevereiro de 2023, José Luiz Comim, presidente, Jaime Marcelo, membros. Obrigada, vereador José. Nesse momento está com a palavra o presidente da Comissão de Fiscalização, Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, vereador Tiago Paz. Obrigado, vereadora Luísa. Eu mesmo serei o relator desse projeto. Então, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário tem como objetivo ver se esse projeto fere alguma lei econômica ou fiscal do município. Então, se percebe que ela é corretamente proposta pelo Executivo. Ela visa fazer alteração do mandato do Conselho Municipal de Turismo e alguns incisos, então não traz nenhum impacto econômico negativo para o município. Desta forma, a comissão se reuniu e apontou o projeto como apto para ser discutido no plenário. Muito obrigada, vereador Tiago. Coloco agora o projeto em discussão. Alguém gostaria de comentá-lo? Vereador Tiago. Posso iniciar a complementação, vereadora Luísa, dizendo que esse projeto aqui está mudando a lei número 1227 de 2013, que é a lei que criou o Conselho Municipal do Turismo. O Conselho Municipal do Turismo é um conselho, são um aglomerado de pessoas que pensam estrategicamente as ações desenvolvidas no turismo aqui no município de Nova Roma do Sul. Ela já teve alguma alteração, porque ela era bem complexa, eram mais de 10 pessoas no conselho, e ela recebeu uma redução para 6 pessoas. Lá no início, quando ela foi criada, ela era de 2 anos o mandato, e nessa alteração que teve foi prorrogado para 4. Agora, temos a orientação aqui, que os controles externos orientam que o mandato não seja de 4, e sim de 2 anos. Então, a única alteração que foi feita nessa lei é a supressão ali do tempo do mandato e a alteração de uma representatividade, que era uma cadeira da Associação de Esportes e Aventura, e eu vi que mudou aqui, essa cadeira agora foi para um representante da Rota Passo do Vinho, que é inclusive um projeto que nós já aprovamos nessa casa aqui.
Diante das alterações, penso que sejam bem simples e técnicas, nada a se opor, me manifesto favorável à aprovação do projeto. Muito obrigada, Tiago. Mais alguém gostaria de comentar o projeto? Vereador Marcelo. Só para agregar, vereador, a tudo aquilo que foi dito até agora, o artigo 5º desta mesma lei, ela diz que o desempenho da função de membro do CEMTUR será gratuita e voluntária. Então, eles não recebem nada para participar deste conselho, mesmo tendo essa redução, que era no início, era de 16 para agora essa aí. Só para isso, senhorita. Obrigado. Obrigada, vereador Marcelo. Mais algum comentário? Não havendo mais nenhum comentário, passamos agora à votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto de lei número 1620, aprovado por unanimidade de votos. Peço agora ao segundo secretário para que leia a súmula da moção de repúdio número 1 de 2023. Moção de repúdio ao decreto número 11.366 de 1º de janeiro de 2023, que suspende os registros para aquisição e transferências de armas e de munições de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares. Restringe as quantidades de aquisição de armas e de munições de uso permitido. Suspende a concessão de novos registros de clubes e de escolas de tiros. Suspende a concessão de novos registros de colecionadores, de atiradores e de caçadores. E institui grupo de trabalho para apresentar nova regulamentação na Lei nº 10.826 de 22 de dezembro de 2003. Obrigada, vereador Tiago. Coloco agora a moção de repúdio em discussão. Alguém gostaria de comentar? Vereador Tiago. Dando continuidade aqui à moção de repúdio, gostaria de fazer alguns comentários. Essa moção, quem trouxe à casa fui eu, juntamente com a bancada do MDB, em parceria a bancada do PP. É uma moção que eu acredito que ela é bastante importante em território nacional e também no nosso município, pois todo mundo sabe que aqui existem atiradores, colecionadores e caçadores, e também um clube de tiro e uma loja de armas. Como eu pude ler antes, esse projeto sendo aprovado em Brasília, esse decreto sendo aprovado em Brasília, ele impacta em 3 milhões de empregos, 4,7% do PIB nacional, 4,7% do PIB nacional, sendo que 2/3 de impostos diretos sobre os produtos, então 2/3 do valor de uma arma é imposto, que automaticamente volta para a própria nação, e cerca de 5.000 empresas vão ser prejudicadas se esse decreto for aprovado. Então, gostaria de agradecer quem assinou. Acredito que é uma moção de extrema importância, sem contar que antes estava exposto no projeto também, ele vai ajudar no controle de fauna. Semana passada tivemos um fato de javalis no centro da cidade. Não sei se todo mundo sabe, então o controle, os animais estão aí, daqui a pouco estão entrando dentro de casa. Esse projeto também beneficia isso. Então, agradecer a quem assinou aí e espero que seja aprovado pela maioria. Obrigado. Obrigada, vereador Tiago. Vereador inscrito também para comentar, vereador Jaime. Boa noite, pessoal, os que já foram cumprimentados. Sinto-se cumprimentados por mim também. Duas coisas. Principalmente ao autor dessa moção, eu gostaria que depois se pudesse esclarecer para quem e aonde que seria enviada essa moção. Outro assunto que eu gosto de mencionar em relação a esta moção, posso estar enganado, mas acredito que não. Muitas pessoas, às vezes, se ouve falar que a legalidade de uma pessoa ter o poder de uso ou de ter exposta ou estocada na sua casa uma arma pode prejudicar algum acidente, mortes, etc. Eu não enxergo dessa forma, porque quem quer cometer alguma coisa maior
ele faz com qualquer coisa. Tem outras armas, tem arma branca, tem tantas outras maneiras. Então, não enxergo isso. E também me parece, vereador Tiago, que depois que se levou mais assim o assunto abertamente, de que onde que qualquer cidadão brasileiro pode ter o porte, pode ter uma arma, me dá de entender que vejamos os assaltos a banco. Podem parecer que não, mas eu enxergo que diminuíram bastante outros tipos de assalto. Então, eu acho que para quem é pessoas do mal, eles também têm que ter um pouco de medo. Se eles sabem que eles vão na minha casa, eu tenho uma arma, eu me sinto seguro. Se eu tiver uma arma, eu me sinto seguro. Eu não, só pelo fato de ter uma arma, eu não vou sair dando tiro para todo mundo. Quem quer dar tiro, quem quer cometer loucura, bobagem, comete igual. Então, aquilo que você coloca ali, por isso que eu fiz questão de assinar junto também, eu acredito que seja verídico. Quantas pessoas vão ser prejudicadas, talvez perdem emprego, perdem arrecadação. Gente, sabe-se que os impostos desse tipo de equipamento são altíssimos. Então, para quê? Qual é que é a ideia de proibir? Eu não vejo nenhuma luz de que melhore alguma coisa. Então, eu fiz questão de assinar e fazer esse comentário por causa desses pensamentos. Eu gostaria, então, mais uma vez, principalmente o autor, saber para quem que vai ser entregue essa moção. Se puder. Obrigado. Obrigado, vereador Jaime. Essa moção vai ser enviada ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados para ser o repúdio do decreto. Lembrando também que, só complementando também, que hoje um CAC, que é o caçador, atirador e colecionador, para ele conseguir comprar uma arma, ele não pode ter nenhuma desavença com o vizinho. Então tem que ter ficha totalmente limpa, senão não compra. Esse decreto, no dia 1º de janeiro, no início do nosso presidente, foi uma das primeiras canetadas. E até agora não vi nenhuma canetada para segurança pública. Os CACs foi deferido, mas a segurança não vi nada. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Jaime e vereador Tiago, pela explicação. Mais alguém gostaria de comentar o projeto? Vereador Marcelo? Só para agregar aquilo que foi falado até agora, algumas pessoas podem dizer que para Nova Roma isso não atinge, né? O perfil econômico que nós fizemos aqui, foi feito ano passado aqui, entre as 10 maiores empresas pelo Simples Nacional de 2021, a primeira era uma empresa que trabalha com esse setor. E das 15 maiores pelo retorno, essa empresa é a 7ª. Então, isso significa também retorno. Claro que o dinheiro não se sobrepõe a outros interesses de qualidade de vida, de saúde e outras coisas. Mas também é importante a gente saber que Nova Roma também acaba sendo atingida de uma maneira do seu orçamento quando impacta na proibição de venda de armas. Obrigado. Parabéns ao autor do Obrigada pela colocação, vereador Marcelo. Mais alguém gostaria de comentar o projeto? Não havendo mais ninguém que gostaria de colocar o projeto, vamos passar para a votação da moção de repúdio número 1 de 2023. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Moção de repúdio número 1 de 2023, aprovada por unanimidade de votos. Nos esclarecimentos pessoais não temos ninguém inscrito, então vamos aos recados finais, que também não temos nenhum. Então, concluída a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Muito obrigada.